Então vamos lá, né? Esse exercício 4 aqui, né, como já tem outros exercícios que seguem a base dele, então eu vou fazer só o que está bem diferente, né, que são coisas assim de cálculo aqui que está diferente dos outros exercícios, né? Só para estar relembrando, né, vou começar do exercício A, né, que seria o A é 25% de 80. Então, seguindo aquela mesma base, 25 vezes 80 dividido por 100. Na multiplicação, quando é multiplicação de um produto pelo outro, né, você pode transformar esses dois produtos em duas frações ou em uma única fração. Porque como é multiplicação direta, né, que é esse vezes esse e esse vezes esse, você pode estar juntando, né, numa fração só, que chega no mesmo resultado. É mais uma dica que eu dou para vocês. 25 vezes 80 dividido por 100 é a mesma coisa de dizer que 25 vezes 80, né, ficou feio aqui esse risco aqui, né, dividido por 100. É a mesma coisa. E aí vocês podem estar eliminando os zeros para ficar uma conta mais simples de fazer. Aí vocês fazem direto 25 vezes 8 dividido por 10, que é o que ficou 20. Aí vai dar 20. Né? 25% de 80, 20. Aí no caso, né, o B segue o mesmo conceito, o C segue o mesmo conceito. Qual que é que está diferente aqui? O D, né, que é 0,15% de 400. Esse daqui já segue um conceito diferente. É uma outra forma de estar fazendo o exercício. Então, a D, e aí como é que vocês seguem? É 0,15%. Então, é 0,15 dividido por 100. Transforma ele em fração. 0,15 por 100 vezes 400. Porque é 0,15%. Então, você pega e faz essa forma de divisão. 0,15 por 100 vezes 400. Fazendo essa conta aqui, a mesma coisa também vocês podem também estar fazendo 0,15 vezes 400 dividido por 100 direto também. Vai dar o mesmo resultado. Aí vocês pegam, faz 0,15 vezes 400 dividido por 100. Vai dar 0,6. Então, 0,15% de 400 é 0,6. Uma outra também que está bem diferenciada também é a F. A F é 5% elevado ao quadrado. Vou fazer de uma forma mais bonitinha. F 5% ao quadrado. Então, transformar isso em fração, que é a mesma coisa que 5 dividido por 100 elevado a 2. Que isso é a mesma coisa que aí, no caso, na potenciação, pode jogar para dentro. Né? Tirando os parênteses, vai ficar 5 ao quadrado, 100 ao quadrado. Aí vocês fazendo abrindo isso, vai dar 25 dividido por, já tem 1, 2, 0. É elevado a 2? É 0. Então quer dizer que é mais 2, 0. 1, 2. Aí vocês pegam, né, e fazem 25. E seria o 25
dividido, vamos dizer aqui 10.000, ficou 10.000, vai dar 0,0025. Então, 5% elevado ao quadrado vai ser 0,0025. Esse seria o resultado desse tipo de porcentagem. Outra também interessante aqui é essa E também. Essa E é 20% de 30%. E aí fala, pô, 20% de 30%, que isso? Não tem problema, é só transformar em fração. Né? Você pega o que já está dizendo 20 por 100, né? Porque segue aquele conceito é de, então é multiplicação. De alguma coisa, você segue o conceito de multiplicação. Então, é 20 por 100 de vezes, né? 30 por 100. Vocês pegaram a porcentagem e transformou em fração. E aí, corta aqui e corta. Fica um cálculo bem mais simples. Na multiplicação, como eu já tinha dito, né? Multiplicação já faz os cálculos direto. Né? Aí ficaria 6 por 10 vezes 10, né? Ficaria 100. E aí, olha só no que caiu. 6 por 100. 6 por 100 é 6%. Então, acabamos de pegar 20% de 30%, transformamos em fração, virou 6 por 100. 6 por 100 é 6%. É a representação simbólica, né, da fração. Então, acabamos de resolver de uma forma bem simples e rápida essa conta. Isso no caso que a gente acabou transformando em porcentagem. Né? Mas aí, se vocês forem calcular isso da forma 6 dividido por 100, né? Aí vai dar 0,06. São todas a mesma igualdade. Chegamos na igualdade de 6%. A igualdade de 6% é 0,6. Outra também muito interessante para a gente estar fazendo também é essa G. A gente vem para essa G, raiz de 49%. Mesma coisa, vamos pegar e vamos transformar em fração. 49 por 100. Isso é a raiz. Você abrindo a raiz, né, que é a mesma representação, né, abrindo isso em radiciação, regra da radiciação, raiz de 49, raiz de 100. E aí vocês fazendo a raiz de 49 vai dar 7, correto? E a raiz de 100 vai dar 10. Aí fazendo 7, aí vocês vêm e fazem, né? Vamos colocar aqui embaixo. 7 por 10. Aí vocês fazendo essa conta de fração de 7 por 10, vai dar 0,7. Acabamos de resolver, né, tirando a porcentagem dentro de uma raiz. Seguindo para o próximo exercício, né, o exercício 5. Né, vamos lá. Numa sala de 80 alunos, 24 alunos foram aprovados. A porcentagem de reprovação foi... Então, né, aquela mesma regra lá, a gente vê se é inversa ou direta. Né? Então, nesse caso aqui, é direta. Né? Quanto maior a reprovação, maior a porcentagem de reprovação. Né? Quanto menor a reprovação, né, menor a porcentagem de reprovação. Então, isso segue uma regra direta. Né? Então, a gente tem que pegar e separar os elementos. 80 alunos... Numa sala de 80 alunos, 24 foram reprovados.
Então, o total de alunos na sala tem 80. Então, 100% é representado no total. Então, vocês fazem o 80, que ele é representado no 100%, ele é representado no total da sala. Só que 24 foram reprovados. Então, é 80 e menos o número de reprovado. E aí vocês têm que tirar essa diferença. Então, pode colocar direto aqui, não tem problema. Abre uma chaves, coloca 80 menos 24, que automaticamente vai dar o número de reprovados da sala. Só que a questão que eles querem é em porcentagem. E aí segue a regrinha, né, de 3 em cruz. E aí já montamos a equação. Aí, como eu falo que é muito mais fácil a gente pegar e colocar, né, começando pelo x, então vai ser 80x, que é igual a 80 menos 24 vezes o 100. E aí vocês pegam, aplicando a equação de primeiro grau, aí vai fazer 80 menos 24 vezes o 100 dividido por 80. Aí vocês fazem a regra operacional, 80 menos 24 vezes o 100 dividido por 80 é igual a 70. 70% da sala foi reprovada. Foi um aproveitamento baixo da sala, né? Muitas pessoas foram reprovadas, né? Infelizmente essa sala não foi muito bem, mas não tem problema não. A reprovação faz parte, né? E a gente vamos estudando e vamos resolvendo isso, né? Então é a resposta E. Vamos ver se está certinho. 70%. A resposta está aí. Vamos para o próximo exercício 6. No exercício 6, aí a gente vai pegar e vamos identificar, né, qual é a regra que vamos aplicar aqui, direta ou inversa. Ao vestibular de 1982 da UFSC, inscreveram-se 15.225 candidatos, dos quais 14.099 concluíram todas as provas. O percentual de abstenção foi, então, quanto maior a abstenção, maior a porcentagem, né? Então é uma coisa direta. Maior de um lado, maior do outro. Menor de um lado, menor do outro lado. Se for inverso, né, maior de um lado, menos do outro. Então, nesse caso aqui, é uma representação direta. E aí, o que a gente tem que identificar aqui? Ao vestibular, escreveram-se 15.325. Então, esse é o total. Então, o total, como eu disse, o total segue com 100%. 100% é a representação do total de alguma grandeza. 15.325 segue por 100%. Dos quais 14.099 concluíram todas as provas. Então, 14.000 concluiu todas as provas. Teve uma galera aí que ficou com abstenção. Então, é só pegar a mesma regra do exercício anterior. 14.099. Opa, não. Aí já estou fazendo de uma forma inversa, né? Vocês vão pegar 15.325 menos 14.099. A gente vai conseguir tirar a diferença, certo? Vou fazer de uma forma maior para ficar de uma forma visual bem mais interessante. Aí a gente pega aqui o total, 15.325 segue para 100% da sala.
Aí você vai pegar a operação 15.325 menos a galera que entregou a prova, que fez a prova, 0,99. Isso daqui a gente não tem a porcentagem, que é a questão, né? Aí é elemento debaixo de um elemento correto. Aí fazendo a operação, aqui eu vou fazer de uma forma direta, né? Sempre seguindo a regra da cruz. E aí o que está com x, o que está com x? O x está vezes 15.325. Então, vocês já podem colocar 15, já podem colocar aqui 15.325. Aí vocês abrem aqui a fração e na parte de cima segue a outra parte da cruz, que é o 15.325 menos 14.099 vezes o 100. E aí o x vai ser igual, aí a gente resolvendo essa operação, né, vamos ver quanto que a gente vai chegar. 15.325 menos 14.099 vezes o 100 dividido por 15.325 é igual a 8. 8 o quê? 8% da sala. Então, a abstenção foi de 8% da sala. Infelizmente, 8% da galera aí não conseguiu estar fazendo a prova. Uma pena, né? Faz parte de uma seleção, né? E infelizmente não conseguiram concluir a prova. Vamos lá, exercício 7. Exercício 7. Qual o preço de uma mercadoria que custava R$80 e teve um aumento de 40%? Então, quanto mais... Qual o preço da mercadoria que custava R$80 e teve um aumento de 40%? Então, se aumentou de um lado, se teve um aumento, é direta. Aumentou de um lado, aumentou do outro, né? É uma grandeza proporcionalmente direta. Não está tendo uma inversão de preço aqui, não teve desconto, teve aumento. Infelizmente, essa mercadoria não teve um desconto. Aí, qual o preço da mercadoria que custava? Então, como eu disse, segue o conceito do total, né? Qual é o total? É o 80. O 80 vai seguir para o 100%. Um aumento de 40%. Ele quer saber o preço, né? Então, se quer saber o preço, preço debaixo de preço, né? Aqui é o preço. Então, ele quer saber o preço. Então, o X vai seguir com o preço. Qual foi o aumento? Se teve um aumento de 40% e o 80 ele está para 100, então tem que jogar mais 40 em cima do 100, porque foi um aumento. Então, vocês colocam 140%. Porque o 100% é o valor do produto. E se ele aumentou mais 40, então você pega 100 mais 40, 140. E aí vamos colocar uma representação tipo matemática aqui, que seria 100 mais 40, que seria o aumento que teve, 140. E aí fazendo a operação da regra da cruz, né, que eu começo pelo x, vou fazer de uma forma mais direta. Aí a gente faz o x está para o 100 e o inverso está 80 vezes 100 mais 40. Então vamos colocar aqui 80 vezes 100, 140, né? 140 dividido por 100, certo? E aí a gente vem aqui, vamos lá, vamos calcular 80 vezes 140
dividido por 100 é igual a R$ 112. Então, a mercadoria foi para R$ 112 com esse reajuste que teve. Reajuste alto, hein? Né? Teve um reajuste de 40%, é bastante coisa, hein? Desse jeito aí, essa mercadoria aí ficou muito cara, hein? Vamos ver se eu cheguei. Isso, cheguei. Agora vamos lá, exercício 8. Exercício 8. Vamos lá. 3% de 0,009. Já vem, né, fração com decimal. Então vamos lá, fração com decimal. Acabei deixando aqui, né, a resolução, mas aí vamos explicar. Vamos resolver essa operação aqui. Qual que seria a operação? Como eu disse, 3 por 100. O D vezes 0,009. Aí resolvendo essa operação, também pode estar fazendo também dessa forma também. 3 vezes 0,009 dividido por 100. Também vocês podem estar resolvendo a operação também transformando em uma fração só. É a mesma igualdade. Aí resolvendo essa operação, vamos lá. 3 vezes 0,009 dividido por 100 vai dar 0,00027, que é a resposta A. Resposta A. Vamos ver a resolução como é que ficou. Isso, cheguei na resposta A. Como tem o gabarito que eu andei postando nos PDF de resolução, né? Aí chegamos na resposta A. Exercício 10. Exercício 10, vamos lá. 16 operários trabalham 6 horas por dia. Constrói uma residência em 180 dias. Quantos operários serão necessários para fazer a mesma residência, trabalhando 8 horas por dia durante 120 dias? Quanto mais operário, menos horas. Mais operário, menos horas. Então dá uma situação que está invertida. Está inversa. Inversamente proporcional. E aí, o que a gente tem que fazer? Aqui já é uma regra de 3 composta. Tem mais de uma grandeza. Tem o quê? Quais são as grandezas? Operário, horas, dias, residências. Então são 3, né? Vamos lá, vamos identificar aqui. Tem aqui, tem o quê? Operários, tem horas e tem dias e residência, que seria o produto. Então, como é que eu já tinha explicado? Vamos separar os elementos aqui. Então, como vamos separar o elemento? Tem o processo e tem o produto. Então, o que faz parte do processo? Vamos lá. Colocando aqui o lapisinho. O que faz parte do processo? Operários. Então, vamos colocar aqui processo. Do outro lado, produto. O que faz parte do processo? Tem operários, que eu vou abreviar aqui. Tem horas e tem dias. O que é produzido nesse processo? Residência. Então, vamos lá. Agora que a gente separou os elementos, vamos colocar cada coisa no seu lugar. São 16 operários, 6 horas
por dia. Seria 6 horas por dia. Constrói uma residência. Não, aqui está aqui, ó. Constrói uma residência em 180 dias. Não é em um dia não, aqui está falando. 180 dias. Prestar atenção aí na leitura. Lê com bastante atenção. Quantos operários serão necessários para fazer a mesma residência? Então aqui já ficaria com 1. Já está falando que é a mesma residência. Trabalhando 8 horas por dia. Então aqui já aumentou a hora. 8 horas por dia. Durante 120 dias. 120 dias. Eles querem saber quantos operários. E aqui seria aí o X da questão. O X em primeiro grau da questão. Porque o X é elevado a 1. Então aí, vocês identificando, vai formar uma equação de primeiro grau. E aí, qual é a regra que a gente aprendeu? A regra da igualdade, mas aí a gente vai aplicar a cruz. Aí a gente vai fazer, como eu disse, gosto de começar pelo x. X vezes 8 vezes 120 é igual vezes 1, né? Estou esquecendo do 1 aqui. Vezes 1. Ele é neutro, mas vamos representar ele. Igual ao outro lado. 16 vezes 6 vezes 180 vezes o 1. E aí, vamos fazer todo o trâmite de equação de primeiro grau. Aí eu vou fazer de uma forma direta. Qual que é a regra? Geralmente, a equação de primeiro grau, ela sempre termina de forma fracionária. Então, uma forma de vocês tentar fazer de uma forma rápida na escrita é montar a fração de acordo com a regra da equação do primeiro grau. Tudo que está com x na forma de fração fica na parte de baixo. Então, vocês fazem x da questão é igual. O que está com x fica na parte de baixo. O que não está com x fica na parte superior. Montei a estrutura da fração. O que não está com x? 16 vezes 6 vezes 180. O que está com x? 8 vezes 120 vezes o 1. Aqui também, vezes o 1. Só que o 1 é um número neutro. O 1 ele vai dar igual, ele é igual ao número que ele está multiplicando. Mas, né, vamos representar ele aqui. Aí, fazendo essa operação, né, da fracionária, seria 16 vezes 6 vezes 180 dividido por 8 vezes 120 vezes 1 vai dar 18 operários. Então, a gente vai necessitar de 18 operários para poder atender a esse novo formato de produção de residência. Vamos ver se eu cheguei lá, 18 operários, isso mesmo. Vamos lá, exercício 13. Exercício 13, vamos resolver esse 13. Exercício 13. Pedro investiu 1.500 em ações. Após algum tempo, vendeu essas ações por 2.100. Determine o percentual de aumento obtido em seu capital. É uma forma direta, né?
né? Como ele investiu, aumentou o investimento, aumentou as ações, aumentou, como assim, né? Se ele aumenta o investimento, automaticamente, se tudo der certo, aumenta o lucro. Porque aqui está falando que o aumento foi obtido. Se fosse prejuízo obtido, ele investiu mais e teve um prejuízo obtido, aí sim, seria inverso. Mas aqui está falando que teve um aumento. Então ele, né, ele investiu e teve um aumento. Se ele investir mais, vai ter um aumento. Então, seria uma regra direta. Então, vamos lá. Determine o percentual de aumento do seu capital. Então, Pedro investiu 100%, 1.500. 1.500 é o total que ele investiu. Então, como eu disse, total vai com 100. 1.500, ele segue com 100%. Vendeu essas ações por 2.100. Aí ele vendeu por 2.100. Qual o percentual que ele chegou nessa venda? Não se sabe. Ele teve um ganho. Não se sabe qual foi o ganho. E aí, aplicando a regra do X, eu começo sempre pelo X. E aí, aplicando aquela regra, como eu disse, a fração, né, tudo que está com X fica na parte de baixo da fração. Então, eu vou montar a estrutura da fração. O 1.500 está com X. Só tem 1.500 aqui. 0,00. Montei a estrutura. O 2.100, que seria a outra multiplicação, 2.100 vezes 100, ele vem na parte de cima da fração. 2.100 vezes 100%. Aí vocês resolvendo essa fração, vamos lá, 2.100 vezes o 100 dividido por 1.500 de investimento vai dar 140% de aumento. Mas geralmente, né, a gente não é muito raro a pessoa falar, eu tive os 140% de lucro, entendeu? Porque o 100 é a representação do inteiro. O 100 é o inteiro, o 100 é o total. Então, como o 100 é o inteiro e o 100 é o total, então você tem que ter 100 mais o aumento. Então, você pega e faz 140 menos 100, que vai dar 40%. Então, ele obteve um aumento de 40%. Agora a 15. A 15 ela é bem longa, então eu vou fazer um vídeo especial para estar fazendo ela para vocês. No próximo vídeo eu vou estar fazendo a resolução da aula 15, do exercício 15, e aí a gente vai estar fechando a unidade 1. E aí eu vou estar dando dicas sobre mais algumas dicas sobre a unidade 1.